Muito obrigado. Boa noite, igreja. Maravilha, né? Deus seja louvado, né? A gente sabe que é corrido, né? Cansativo, né? Eu, na verdade, vim direto do trabalho para cá, né? Peguei até a Bíblia do irmão Cássio ali emprestada. Não tive... Se eu fosse em casa, eu ia chegar aqui lá pelas umas 8h10, mais ou menos. Ia ficar muito tarde. Mas Deus seja louvado porque nós temos o objetivo de levar a mensagem às pessoas que não conhecem e também nos prepararmos para irmos para o céu, né? Muito bem, como o irmão falou, aquelas que trouxeram suas visitas, já foi anotado os nomes e nós estaremos na próxima evento, na próxima programação, passando aí o dinheiro do Banco Central vai estar passando. Lembrando que cada visita que você trouxer, você vai ganhar, a sua visita também ganha o dinheirinho para participar aí do próximo leilão, no leilão no final da programação, tá bom? Muito bem, nós estudamos aqui, a primeira noite nós falamos sobre o horóscopo, né? Falamos sobre a palavra de Deus, né? Falamos que as pessoas criam vários meios para ser feliz, mas à luz da palavra de Deus, nós temos a Bíblia, a nossa regra de fé, né? Então nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. Então nós não precisamos buscar em horóscopo, não precisamos buscar nos búzios, não precisamos buscar nas cartas, não, nós não precisamos disso. Nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, né? Então nós falamos na primeira noite, que foi falando sobre o horóscopo infalível. Na segunda noite, na segunda programação, nós falamos sobre a guerra. Onde se originou a guerra? Foi no céu, quem foi as pessoas envolvidas. Nós estudamos também nós descobrimos quem foi o originador da guerra, e até hoje, né? Das grandes guerras aí, a gente sabe que tudo são profecias que estão se cumprindo. Nós vemos aí, a irmã acabou de pedir oração também pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Irmãos, tudo isso é acontecimento profético, né? Nós estamos a passos largos para o final da história deste mundo, tá? A irmã White diz, em 1918, 19, ela dizia que já ouvia os passos de um Deus que se aproxima. Olha só, né? Nós estamos em 2024, né? Precisamente hoje, dia 8. Então, dia 8 de maio, né? Então, as profecias estão se cumprindo, meus queridos. E cabe a mim, cabe a você a nos prepararmos para o encontro com o nosso Deus. Nós falamos na terceira noite também sobre as armas do Cordeiro. A maneira que Deus age e que Deus usa para nos salvar e salvar as pessoas. E hoje nós estaremos estudando sobre as armas do dragão. Nós estudamos a noite anterior sobre as armas do Cordeiro, né? Que Deus, as armas do Cordeiro, as armas que Deus usa para nós nos protegermos, ser abençoado. Mas agora a Bíblia também vem trazendo sobre as armas do dragão. As armas que ele usa constantemente para desviar o povo de Deus às verdades. E meus queridos, eu quero falar para vocês que muitas das pessoas têm sido enganadas pelas armadilhas, pelas armas do dragão. Pessoas têm se deixado levar por conversa, por fábula. E essa noite a gente vai estudar aqui sobre as armas do dragão e eu vou comentar algo que aconteceu essa semana, de uma pessoa falando, né? Falando sobre as armas, usando as armas do dragão, na verdade. A pessoa falando e usando as armas do dragão. Já pensou um negócio desse? E a pessoa não estava se dando conta que ela estava usando a arma do dragão. Meus queridos, muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios 6, versículo 2. Lembrando que quem lê, levanta a mão, vai ganhar o dinheiro do Banco Central aí. Então, Efésios 6, versículo 12. Encontrou suas Bíblias? Pode ler. Tá? A pergunta é,
contra quem os cristãos precisam estar preparados para a guerra. Nós falamos anteriormente sobre a guerra, nós falamos os acontecimentos da guerra, quem originou a guerra, e essa pessoa, esse ser que foi lançado para a terra, agora também usa suas armas. Mas nós, como cristãos, o que nós devemos fazer? O que nós precisamos fazer e estar preparado para essa guerra? Vamos lá, em Efésios 6:12. Muito bem. Então a Bíblia está dizendo em Efésios que a nossa briga, a nossa guerra, na verdade, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso vizinho. Não, a Bíblia está dizendo que nós estamos em guerra, em Efésios 6:12, e que nós devemos o quê? A Bíblia diz aí, a nossa guerra não é contra quem? Os poderes espirituais. Os poderes espirituais. Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Lembra que a gente comentou aqui na lição passada que Daniel estava orando, e a oração de Daniel não era atendida. E aí, Daniel ali orando, pedindo sabedoria, pedindo a resposta, que ele não tinha entendido a visão do qual ele teve, que Deus revelou para ele. Porque a visão não era para o tempo de Daniel, era para os nossos dias. E Daniel ficou confuso, né? Daniel falou, e agora? Senhor, me responde aí. Às vezes acontece com a gente, né? A gente está passando por um problema e a gente agora também, Senhor, me dá uma resposta. E vocês sabiam que tem certas situações, o próprio Jesus falou, que nós só vamos vencer com jejum e oração. Já pensou? Além da oração, nós precisamos estar jejuando para certos tipos de assunto. E nós vamos descobrir aqui. Então a nossa guerra não é contra os nossos amigos, nosso vizinho, meu gerente, alguém que trabalha comigo. Não é. A Bíblia diz que a nossa guerra é contra os principados. É uma guerra espiritual. E Daniel, lembra que eu falei que Daniel estava orando e a resposta não veio? Os poderes do mal estavam intervindo que o anjo passasse para trazer a resposta para Daniel. Olha só, como é sério o negócio. E aí então veio quem? Miguel, né? Quando Miguel chegou, Miguel é um título dado a Jesus. Jesus tem vários títulos na Bíblia. E um dos títulos que ele usa em guerra é Miguel. E então Miguel chegou, eles, vamos sair fora, né? A gente, com esse aí, não dá não. Com o anjo mensageiro, eles estavam segurando o anjo mensageiro. Mas quando Miguel chegou, que é Cristo, então ele pegou eles pegaram, e saíram fora. Então a mensagem chegou até Daniel. Então, meus queridos, a Bíblia está dizendo que a nossa guerra não é contra forças humanas, é forças espirituais. E certo tipo de coisas, certo tipo de assunto, que às vezes você não está tendo a resposta, então você precisa também dar mais um passo. Esse passo você tem que começar a jejuar e orar para que Deus traga a resposta, que Deus envie a resposta. Muito bem, então nós estamos aqui vendo que o dragão, ele se manifesta e ele usa suas armas para impedir que o povo de Deus não só seja salvo, não conheça a verdade, mas também tenha as bênçãos do céu. Então ele age de várias maneiras, porque imagine, se eu sou um cristão, não recebo nenhuma bênção, oro e não recebo bênção, e só problema, e vou desanimando, né? Vai desanimando e daqui a pouco, Senhor, e aí, o que está acontecendo? Que nada dá certo, né? E aí muitos se deixam levar e terminam abandonando a fé. Né? Mas a Bíblia diz que o inimigo tem usado de várias armas para não só perseguir o povo de Deus, mas também para desviar as verdades das pessoas. E nós vamos descobrir nessa noite essas armas que ele usa. 1 Pedro 5, versículo 8.
à luz da palavra de Deus. 1 Pedro 5, versículo 8. A pergunta é: o que o inimigo de Deus o que o inimigo de Deus quer fazer com os fiéis? Olha só, uma pergunta interessante. O que ele tem em mente? O que ele quer fazer comigo e com você? Aí a Bíblia responde. Vamos lá? 1 Pedro 5, 8. Quem encontrar pode ler. Muito obrigado. Muito bem. Banco Central, anota aí, Banco Central para a próxima programação, a gente está repassando. Então a Bíblia diz, a pergunta é, o que o inimigo de Deus, que também se tornou nosso inimigo espiritualmente, porque ele quer nos atacar. E a Bíblia diz que ele vive como um dragão, como um leão, rugindo ao redor das pessoas para tragar. Você já imaginou que se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a proteção dos anjos de Deus sobre nós, o que ele faria? A Bíblia diz que ele nos tragaria. Por vontade de Satanás, a Bíblia tem revelado no decorrer dos milênios que a vontade dele é destruir a humanidade. É destruir. Mas ele não destrói, porque Deus, na sua misericórdia, enviou o seu Filho, do qual já morreu por nós. E agora, nos nossos dias, Deus envia anjos protetores. E Deus não permite que Satanás toque na minha e na sua vida. Você acha que se não fosse da vontade dele, ele não já teria destruído essa igreja, a igreja de Deus na face da terra? Que ele tentou, a Bíblia, nós vamos descobrir que ele tentou destruir essa igreja de várias maneiras. Mas Deus conservou esta igreja. Deus protegeu. Quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você. E Deus tem guardado essa igreja. Por isso nós estudamos na lição anterior que nós não devemos sair de casa sem antes pedir a proteção de Deus, pedir sabedoria, pedir o Espírito Santo na nossa vida. Porque o dragão que desceu até vós, aquele que foi expulso do céu, ele está como um dragão, como um lobo, como um leão, rugindo a quem devorar. Meu querido, se ele não devorou a mim e a você, é porque Deus tem misericórdia. Deus tem nos guardado. E eu vou falar, aconteceu algo comigo essa semana. Rapaz, foi no trânsito. Nossa, além da pessoa, do rapaz vindo na contramão, ele veio na contramão, e ele entrou na contramão, eu freiei, né? E ele ainda ficou brabo e xingou e me ameaçou, e eu fiquei olhando para ele assim. Falei, amigo, você está na contramão. Não quero saber. Aí eu falei, já sei quem está falando por você. Está repreendido, em nome de Jesus. Falei, deixa jeito para ele. Siga o teu caminho. Então, o inimigo, ele tenta nos devorar, ele tenta nos tragar, como diz a Bíblia. Ele está rugindo como um dragão. E somente pela misericórdia de Deus que nós somos guardados. Somos protegidos pelo Espírito Santo de Deus, pela companhia dos santos anjos, anjos protetores que nos guardam. E depois, nessa semana eu vou contar uma história de que aconteceu com um pastor, o que Satanás tentou destruir a vida dele e como Deus salvou aquele homem. É uma história extraordinária. Mas muito bem, então aí nós descobrimos em 1 Pedro que ele está rugindo como dragão, como leão, a ponto de nos devorar. E olha só, quando nós estamos andando no caminho de Deus, nós temos uma proteção, irmãos. Nós temos anjos protetores em nossa volta, constantemente. E nós não temos nem ideia dessa briga espiritual que existe. E como ela é. Então, Satanás tenta atragar os filhos de Deus, destruir os filhos de Deus.
mas nós somos guardados. Então, mas quando isso nós estamos na presença de Deus, nós estamos sob a proteção de Deus. Mas quando nós saímos da presença de Deus, não é que Deus não queira proteger você e a mim, mas é nós que não queremos a proteção. E aí nós somos presas fáceis para o dragão que está rugindo, para o lobo que está rugindo, para o leão que está rugindo. Somos presas fáceis. E eu falo uma coisa para você, ele não só tira a nossa vida porque Deus não permite, porque a vontade dele é destruir, acabar com essa humanidade. Mas Deus tem enviado anjos e Deus tem um plano para mim e para você de salvação. É por isso que nós estamos aqui. Porque Deus, na sua finita sabedoria e poder e graça, nos concede mais um dia para que nós possamos estar aqui louvando e engrandecendo o seu santo nome e nos preparando também para o céu. E também usando as armas do Cordeiro, para que nós venhamos ser protegidos contra as armas do dragão. Muito bem, então, 2 Coríntios 11, versículo 3. Qual é a primeira arma do dragão? Então nós vamos descobrir aqui agora uma das armas que o dragão usa primeiramente para distrair. Você sabia que nós estamos sendo distraídos? Mas irmão, como assim? Que distração é essa? Lembra que antes você pegava a sua Bíblia e você lia a sua Bíblia? Mas chegou um aparelho nas nossas mãos que pode ser usado para a salvação e para a perdição. E que esse aparelho, as redes sociais, tem distraído o povo de Deus. E eu conheço pessoas que não tem mais aquela comunhão de leitura, de oração, porque está distraído. E o inimigo usa uma das armas que ele está usando nos nossos dias, a distração. Ele não quer que você saia da igreja. Não, ele não quer que você saia da igreja. Mas ele tem distraído o povo de Deus a ter uma comunhão com Deus e se preparar para o céu. E se nós estamos distraídos, nós não vamos perceber os acontecimentos proféticos, as profecias que se cumprem. Pode ler aí então, 2 Coríntios 11, versículo 3. Qual é a primeira arma do dragão? Muito bem. Astúcia, né? Ele tem usado, engraçado que eu comentei aqui, né, já bateu aqui com a resposta. Satanás o que é que ele fez com Eva? Ele usou uma astúcia. Vocês sabiam que foi o primeiro ato de espiritismo na humanidade? Foi quando ele se camuflou na serpente e enganou Eva? Foi o primeiro ato de espiritismo. E de lá para cá, Satanás tem enganado as pessoas que a alma, que nós vamos estudar depois em outra lição, que a alma não morre. Que simplesmente esse corpo aqui é uma carcaça e que... Isso foi um espírita que me falou. Na verdade, um amigo que a gente trabalhava. A gente não trabalha mais junto, mas no correr do tempo, eu sempre conversando com ele, estudando a Bíblia, e ele tentando falar do espiritismo para mim. E ele falou assim para mim, que o espírito... Não estou falando mal, irmão, por favor, só estou comentando algo que aconteceu comigo. Uma experiência pessoal minha. Todo mundo tem suas religiões e a gente respeita isso, tá? Não tem nenhum problema não. Mas o que aconteceu? À luz da palavra de Deus, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz que nós somos alma vivente. Nós não podemos viver uma alma fora desse corpo. Não existe isso, da Bíblia falando. Mas o Espiritismo prega que esse corpo é uma carcaça do qual a alma está aprisionada e precisa se libertar. E ela só se liberta quando o ser humano morre. Olha, já pensou? Que astúcia é essa? Que maneira de enganar? Então, se a alma não morre, a palavra de Deus está mentindo. Que a palavra de Deus fala que a alma morre. Né? Um dia vai ter o seu fim. Então, Satanás usou a astúcia e enganou Eva, lá no passado.
E ele também está usando as mesmas armas, a mentira, o engano, para enganar a humanidade, distrair a humanidade, para que a humanidade não venha se salvar. Meus queridos, vocês já ouviram falar, eu também acho que eu já falei aqui, mas já falaram que a Bíblia não é mais um livro que se possa confiar. Olha só, a astúcia de Satanás. Satanás, no decorrer do tempo, tem tentado levar as pessoas a se desviarem da palavra de Deus. Porque se a pessoa não lê a palavra de Deus, não tem um relacionamento com Deus, ele é fácil de ser enganado. E a distração dele é tirar você da presença de Deus. Lembre-se que quando uma pessoa se afasta dos caminhos de Deus, ele não toma uma decisão. Não, hoje eu não vou mais ser cristão e vou seguir minha vida. Não é assim. Ele vai sair aos poucos, ao ponto que, quando ele perceber, ele já está lá fora, não está mais aqui dentro. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, Satanás tem usado, o dragão tem usado as armas, e uma das suas armas foi o engano, a astúcia, a mentira. Vamos agora para a segunda arma, que outra arma usa o inimigo de Deus, Gênesis 3, versículo 13. Que outra arma ele usa? Pode falar, irmão. É o 13. 3:13. Isso. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Olha só, vocês viram aí? Deus não sabia que, por acaso Deus não sabia que o que tinha acontecido? Sim, Deus sabia. E Deus sabe. Só que ele perguntou para ela que ela pudesse falar. E ela falou: olha, primeiramente ele fala, né, para Adão: o que aconteceu, Adão, com vocês? O que aconteceu que vocês agora se viram nus? E Adão falou: olha, a mulher que tu me deste me enganou, me deu do fruto. Olha só como ninguém quis a responsabilidade, né? Ninguém queria ter a responsabilidade. Aí a mulher falou: olha, foi a serpente que tu botou no jardim e me enganou. E agora? Tipo assim, a culpa estava sendo para Deus, foi Deus que botou. O Senhor que é o culpado de ter botado a serpente aqui no jardim, agora me enganou. Entende? Que ninguém quis assumir a responsabilidade. Mas a palavra de Deus fala que a serpente que me enganou. O engano é uma das armas de Satanás nos últimos dias. E ele tem usado isso constantemente, meus queridos. Meus queridos, a gente vê Satanás usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. À luz da Bíblia, eles vão o quê? Como é que é? Perdão. Muito bem. É isso mesmo. Nós estamos caminhando para esse fim, né? Aí ele comentou aqui agora que uma mente artificial estão criando uma Bíblia. Só que é uma Bíblia vazia. Porque a Bíblia de Deus, a Bíblia diz que homem santo, inspirado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, escrever a Bíblia. Eu posso escrever uma Bíblia? Meu amigo, só se for uma Bíblia, como é que se diz? Sem sentido, né? Porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus fala que foram homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, Satanás, muito bem, tem enganado as pessoas e ele tem usado de engano para com a humanidade. A humanidade caminha a passos largos para a perdição. Porque ele tem enganado de várias maneiras. Isso que o irmão falou, que é uma das maneiras que ele está usando. Quando um ser humano se levanta e diz que a Bíblia não tem que ser reescrita porque está ultrapassada. Já pensou um ser humano falar um negócio desse?
que a Bíblia está ultrapassada, que tem que ser atualizada. A própria palavra de Deus, nós descobrimos aqui na primeira noite, que ela se atualiza automaticamente. O que foi escrito lá para Adão e Eva é para nós nossos dias hoje. Então a palavra de Deus ela é super atualizada. Sempre vai ser atualizada, porque ela é a palavra de Deus. Muito bem, então nós descobrimos mais uma arma que Satanás usa nos últimos dias. Vamos agora descobrir mais uma, né? João 8:44. São João 8:44. Qual é a terceira arma de Satanás? Satanás ele tem se propagado, o inimigo de Deus, falando melhor, ele tem se propagado a enganar a humanidade. E ele usa várias maneiras. Ele usa de todas as maneiras. Pessoas que se levantam. Bom, eu vou levantar aqui um agora que eu lembrei. Um senhor foi na rede social, dizendo que sendo pastor de uma igreja, lá, não vou mencionar nomes, mas... E ele falou que nós teríamos 8 dias de escuridão. A terra teria 8 dias de escuridão. E que nesses 8 dias, muitas pessoas iam morrer e tal. Ele fez uma profecia. Só que no dia que chegou o dia, não aconteceu nada, né? E aí ele voltou na rede social e olha o que ele falou. Eu quero pedir desculpa porque não o nosso Deus, mas o Deus dele lá tinha falado que mentiu para ele. É porque Deus mentiu para ele. A profecia não cumpriu. Profecia vazias, não inspirada por Deus. Mas, irmão, qual é o fundo dessa situação? Dessa situação é que pessoas se levantam usando a palavra de Deus, dizendo falar por Deus, e as profecias vazias não se cumprem. E a essa profecia não se cumprir, cai no descrédito. As pessoas não passam mais a acreditar. É uma armadilha de Satanás. E quando você lê a palavra de Deus para alguém, a pessoa fala assim, rapaz, isso aí não vai se cumprir não, porque a gente ouve tantos pastores falar que vai acontecer isso e nunca se cumpre. Estão levando a palavra de Deus ao descrédito. Mas não é homens inspirados por Deus. São homens de si mesmo falando. E Satanás tem se aproveitado disso. Porque quando eu e você levamos a mensagem de Deus para as pessoas estão desacreditadas da palavra de Deus. Então, Satanás tem usado essas armas, do qual tem enganado as pessoas. Porque a vontade dele, já que ele não consegue nos destruir, porque Deus não permite, pela sua misericórdia, ele agora começa a atacar a humanidade, desviando o ser humano da presença de Deus. Então, ele ao desviar nós da presença de Deus, nós somos presas fáceis para que possa ser enganado mais ainda. Muito bem, vamos lá. São João 8:44. Mais uma das armas, mentiroso, pai da mentira, homicida, assassino desde o princípio. Meus queridos, nós estamos descobrindo as armas que ele usa para enganar a humanidade. Então, nós descobrimos as armas do cordeiro e agora estamos descobrindo as armas do dragão. E nós temos que ficar atento às armadilhas. Esse fato aconteceu quando Jesus entrou no templo e Jesus começava a pregar para as pessoas. E eles agora começaram a atacar Jesus, porque Jesus se declarou filho de Deus. E eles falaram, olha, você é mentiroso. Aí Jesus falou, não, mentiroso é o pai da mentira, que ele é desde o princípio, homicida, mentiroso, assassino, ele é o pai da mentira. Porque eles não queriam aceitar Jesus como Deus. Eles não aceitavam que quando Jesus se declarava filho de Deus.
Muito bem, então, mais uma das armas que nós descobrimos é que Satanás tem usado a mentira, o engano. Vamos para a próxima, agora aqui é Apocalipse 21, versículo 8. O que vai acontecer com os mentirosos? Nossa, isso aqui é forte, hein? O que vai acontecer com os mentirosos? Pessoas que usam a palavra de Deus em benefício próprio. Pessoas que fazem profecias vazias, sendo que essas profecias não vêm de Deus. E eu vou contar aqui leia aí, irmão, por favor. Aí depois eu vou contar a experiência aqui, a história. Apocalipse 21, versículo 8. 21, verso 8, né? Isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte, né? Muito bem. Então aqui nós descobrimos que os mentirosos, pessoas que usam a palavra de Deus, os assassinos, os feiticeiros e todas essas qualidades são qualidades que a gente vê nos nossos dias ou não? A gente não vê isso nos nossos dias? Agora há pouco, eu vi alguém falando que o rapaz estava olhando na rede social e viu, olha que barbaridade. Um homem saiu e matou 2 idosos. Já pensou? Assassino, mentirosos, pessoas que usam a palavra de Deus para benefício próprio, dizendo que essa palavra é uma profecia do qual nunca vai se cumprir, porque são profecias vazias. E a Bíblia agora qualifica algumas dessas qualidades que pertencem a Satanás. E que infelizmente as pessoas são enganadas a cometer esses atos. E a Bíblia diz que essas pessoas não terão parte do reino de Deus. E essas pessoas não terão parte na segunda vinda, quando Cristo voltar. Então, irmãos, meus queridos, as armas do dragão são bem claras. O que ele tem usado para enganar a humanidade. E quando uma pessoa comete um assassinato, a pessoa está usando as armas do dragão. Bem verdade que aquela pessoa está sendo usada por ele, né? Está sendo usada por ele. Então nós precisamos estar usando as armas do Cordeiro para que nós possamos estar protegidos. E eu estava participando do júri, eu faço parte do júri de Porto Velho, e tinha um caso lá de assassinato lá, que um homem ajudou uma família, deu uma casa para essas pessoas morarem, e depois o rapaz que ele ajudou, dando a casa e cesta básica, foi lá e matou ele. Já pensou um negócio desse? E aí o advogado falava o seguinte: olha, qualquer momento eu e você pode estar aqui. O advogado usou essas palavras, lá no júri. Eu e você pode estar a qualquer momento aqui. Eu falei, está repreendido, meu Deus, misericórdia. Mas no fundo, se você for analisar, aquele advogado estava falando a verdade. Porque se nós não tivermos usando as armas do Cordeiro, se nós não tivermos na presença de Deus, nós somos presas fáceis para o inimigo. E ser manipulado por ele e fazer a vontade dele. Cometendo um assassinato, um roubo, qualquer situação. Meus queridos, entendam, quando nós estamos fora da presença de Deus, nós somos animais. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos guarda e nos conduz, dá um entendimento do que é bom, do que é ruim. E às vezes a pessoa fala assim, fulano matou fulano, e depois ele fala assim, eu nem sabia, ele acordou, estava na cadeia. São as armas do maligno, são as armas do dragão. E nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja presas fáceis. E é bem verdade, como seres humanos, nós somos falhos, mas por isso que nós precisamos estar buscando constantemente a presença de Deus nas nossas vidas. Muito bem, Apocalipse 12, 17, a última pergunta.
Qual é a quarta arma do dragão? Apocalipse 12, 17. Alguém encontrou? Muito bem, muito obrigado. O inimigo de Deus foi lutar com a mulher. Essa mulher na Bíblia, ela tem um significado. Mulher na Bíblia significa igreja. E a Bíblia diz que ele foi lutar contra o restante dos que guardam os quê? Os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Nós vamos estudar isso aqui mais na frente, eu vou enfatizar mais sobre isso. Mas o dragão, ele se irou contra a igreja de Deus, se irou contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi brigar, foi pelejar, foi tentar destruir a igreja de Deus. Mas aí no final do versículo ele fala assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A Bíblia é mencionada os mandamentos de Deus porque a lei de Deus é o caráter de Deus. Então, irmãos e amigos, nós temos que estar atentos, orando, vigiando, porque o inimigo de Deus, o dragão, a Bíblia diz que ele irou-se o dragão e foi pelejar contra os restantes. Foi lutar contra a mulher, não venceu. Ele foi lutar agora o quê? Contra os restantes. Nós somos os restantes. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Meu querido, se nós não usarmos as armas do Cordeiro, nós somos presas fáceis para estar usando as armas do dragão. Porque quando nós não saímos da presença de Deus, nós somos outro ser humano. Não sei se vocês já viram alguém falar assim: nossa, mas quando fulano estava na igreja, ele era uma pessoa tão boa, né? E ele era tranquilo. Aí ele saiu da igreja, passou a beber, passou não sei o quê, ficou agressivo, agora briga com todo mundo, bate na mulher, bate no vizinho e é valente. Porque o Espírito Santo de Deus não está nessa pessoa. Quando o Espírito Santo se afasta de nós, é assim que nós agimos. Como animais, como irracional, né? Que se não tivesse mente para raciocinar. Mas não é isso. É porque são presas fáceis para Satanás. E ele tem usado isso todos os dias. E ele tem usado contra mim e contra você, dizendo que não precisa você ir na igreja, que não precisa você estudar a Bíblia, que você simplesmente em casa, você está tudo bem. Você pega o seu telefone e você passa horas e horas distraído, vendo rede social, nos grupos, conversando com as pessoas. Satanás está distraindo nos últimos dias os povos, para que os povos não tenham o conhecimento da verdade. E não tendo o conhecimento da verdade, fica fácil, é presa fácil para ele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja contra todas essas armas que Satanás tem usado contra a igreja de Deus. Porque Apocalipse fala que ele foi lutar, foi brigar contra o restante dos que guardam os mandamentos de Deus. Por isso, meus queridos, precisamos estar constantemente na presença de Deus. Faça seu culto pela manhã, faça seu culto pela tarde, reúna a família, faça seu culto à noite antes de dormir, leia a palavra de Deus, tenha momento de consagração com Deus. Pessoal, tenha momentos você e Deus. E eu falo para você que o Espírito Santo de Deus vai fazer uma transformação na minha e na sua vida. Amém? Muito bem.